Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruídos e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a dor do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires, inebriados de esperança, descerem ao cerco. Por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Fiquem atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando sobre a morte. Revela ao homem, deslumbrando o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que no início o homem só tem instintos, portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que do objetivo a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso, como a semente se encerra em si o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente das suas crisálidas, permanecem escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado, assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que bens terrestres, ele vos dá a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, une todos os seres. Buscarei nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, meditando sobre o tema. Bondoso Deus, de justiça, de amor, de caridade, construtor de todas as coisas do universo, estamos aqui a te chamar de Pai, pelos ensinos de Jesus, aprendendo com o Cristo a realidade da vida espiritual, descobrindo também com a doutrina espírita a certeza desta vida, do reino dos céus,
que constrói e habita em nossos corações, em nossos pensamentos. Desenvolver o amor em nós é a certeza de viver. Desenvolver os sentimentos através das virtudes é a alegria de viver. Desenvolver a coragem para suportar as lutas, as provas, as expiações, e assim depurando as nossas necessidades do passado, vamos avançando cada vez mais para Deus. A todos nós, bondoso Mestre Jesus, rogamos proteção, amparo, junto a Maria, sua mãe, que compreendeu suas dores, rogamos a ela enviar os mensageiros, socorristas, a este instante aos nossos corações, como de tantos outros irmãos nossos que já desencarnaram, que sejam abraçados da mesma forma, na proposta de ouvirmos juntos as informações trazidas para todos nós nos dois planos da vida. No primeiro Fórum Espírita, falando sobre o Setembro Amarelo, o alerta para todos nós. Viver, Senhor, viver para amar. E assim, em seu nome, Jesus, em nome do patrono desta casa, Leon Denis, em nome de Ivone Pereira, de Maria, de Bezerra, sobretudo, em nome de Baltazar, em nome de Deus, damos início ao primeiro Fórum Espírita, falando sobre o Setembro Amarelo. Obrigado, Senhor. Assim seja. O Luiz vai falar então um pouquinho sobre o grupo Grávida. Resolveu levar as pessoas o conceito da prevenção do aborto. Havia uma forte campanha para a legalização do aborto no Brasil e a gente foi aos colégios fazer campanhas de orientação para a prevenção para o aborto. E também na obra social, Antônio de Aquino, com apoio do CELD, da AME, do Ceareiros do Bem, a gente também procura levar esse apoio às mães, porque as mães que pensam no aborto não pensam como opção, pensam no aborto como absoluta falta de opção. Então a gente precisa levar ajuda para essas pessoas. E a obra social Antônio de Aquino, ela serve também para esse apoio às famílias, apoio às mães que querem manter a gravidez e precisam só de um apoio, de uma ajuda. E nós percebemos com o passar do tempo que a gente está querendo ajudar ao que os espíritos possam reencarnar, e, no entanto, a gente percebeu que, tristemente, os nascituros que a gente acaba por salvar, no futuro acabam por auto-se abortarem, né? Através do suicídio, do comportamento perigoso, através do uso das drogas, e a gente resolveu também atuar o Gravida, quer dizer, Grupo de Recuperação e Apoio à Vida. Né? Então, prevenção ao aborto, prevenção ao suicídio e prevenção ao uso de drogas, à dependência química. Então, são as três vertentes que a gente procura atuar. E nesse mês do Setembro Amarelo, nós estamos fazendo esse fórum para poder levar às pessoas a compreensão. Tem muitos mitos, né? Muitos mal entendidos sobre esse tema tão importante que tem, infelizmente, se tornado cada vez mais frequente nas nossas discussões. Então, agradecer a presença de todos e convidar, caso as pessoas aqui presentes queiram participar do grupo, sejam bem-vindos. Precisamos a obra é grande e os operários são poucos, então, quanto mais tivermos, mais poderemos fazer. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Então, a gente vai passar agora aqui um vídeo de sensibilização para logo em seguida o Luiz Antônio começar a sua exposição.
infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Parecido, pensem. Se a sua infância não foi tão perfeita nas como você perguntas, tá? Vamos tentar responder a todas as perguntas e aquelas perguntas que porventura não puderem ser respondidas por falta de tempo hoje, na segunda-feira que vem, sem ser amanhã, outra segunda-feira, dia 8, né? Vai ter na TV Regeneração a continuidade desse fórum de forma virtual para as respostas das perguntas pelos componentes do grupo Gravida. Tá? Bom fórum para todos. Boa noite. Bom, que as minhas palavras sejam de agradecimento a Deus. Primeiro, por essa oportunidade de estar aqui, junto com vocês, falando sobre a vida. E segundo, em primeiro lugar, na verdade, pela essa grande oportunidade de estar vivo, que todos nós recebemos. E que Deus amoroso e bondoso que nos deu esse mundo maravilhoso de oportunidades, nos deu Jesus para nos ensinar o caminho para a felicidade, que nos deu a doutrina espírita e tantos irmãos no plano espiritual nos apoiar. E que alegria de poder estar participando disso, e que essa alegria possa se espalhar do nosso coração para todos aqueles que aqui não puderam vir, para todos aqueles que estão até desanimados, pensando em desistir, que fiquem, que saibam que estar vivo já é uma grande vitória, e que possam persistir nisso. No CPI, de Maus Tratos contra a Criança e Adolescente, do Senado Federal, eles fizeram uma cartilha muito interessante, que é o que a gente vai seguir aqui, para esclarecer algumas dúvidas que são bastante até fundamentais, mas às vezes a gente não sequer parou para pensar, né? Então, vai ser tem os slides, tem umas perguntas e tem algumas respostas para a gente pensar sobre esse assunto, né? Então, a primeira pergunta é: o que é o comportamento suicida? O suicídio tem se tornado um problema cada vez mais sério e as pessoas evitam de falar
sobre isso, evitam, às vezes a gente se cala, não presta atenção no irmão ao lado que está sofrendo, e, na verdade, a gente precisa ficar atento para isso. Precisamos ajudar os nossos irmãos, e sem saber como, é bom a gente discutir sobre esse assunto. Então, o que é o comportamento suicida? É gostar de filmes de terror e temática da morte? A gente não precisa responder, isso é só para a gente ver qual é a resposta mais certa para a gente, né? Correr riscos desnecessários, ser impulsivo e planejar de maneira equivocada os atos? Ou apresentar pensamentos, planos e tentativas para colocar fim à própria vida? Qual dessas perguntas, qual dessas respostas parece ser a resposta por o que é o comportamento suicida? Então, é apresentar pensamentos e planos e tentativas para colocar fim à própria vida. A gente pode definir o suicídio como um ato produzido pelo indivíduo com o objetivo de interromper a própria vida. Além do ato em si, compõe o comportamento suicida os pensamentos, os planos de morte e as possíveis tentativas de chegada a esse desfecho. Ao longo da vida, a cada 100 pessoas, 17 terão pensamentos de morte, 5 farão planos e 3 chegarão à tentativa. As pessoas que se expõem a riscos não são impulsivas, não necessariamente estão com pensamentos de morte. Então não podemos enquadrá-las como suicidas, pois não há uma intenção de morte clara e definida. Já o gosto por filmes de terror e temática mórbida fazem parte do temperamento e predileções individuais. Bom, se bem que a gente, como espírita, a gente pensa assim nessa parte de se colocar em risco de vida, sabendo, né? Não deixa de ser um comportamento perigoso para a nossa encarnação. Mas, segundo a técnica do Ministério da Saúde e do Senado Federal, não entraria aí o comportamento de risco como tendência suicida. O que leva as pessoas a tentar o suicídio ou se matar? Um fato específico e repentino? Via de regras, um caminho de muitos fatores? Fatores inconscientes e pouco definidos? Quais dessas respostas vocês acham que é a correta? Via de regra, é um caminho de muitos fatores. Em geral, a tentativa de suicídio é o desfecho de um processo de muitos fatores. Faz parte desse processo uma interação complexa de componentes psicológicos, psiquiátricos, culturais, ambientais, biológicos e genéticos. Um fato específico e repentino pode ser o estopim para a passagem ao ato, porém o processo sempre se deve a muitos fatores. É o que a gente chama de o gatilho, né? A pessoa fica pensando, a pessoa pensou em suicídio porque está passando por uma depressão, passou por um acontecimento terrível, mas existe já um comportamento complexo que está por trás disso, que a gente tem que ficar atento, porque o fato que pode desencadear pode ser apenas o gatilho, e a gente pode prevenir isso muito antes. Existem fatos que podem aumentar o risco de uma pessoa cometer o suicídio? Sim. Daí a gente vê qual das respostas. Existem alguns fatos que podem aumentar as chances de uma pessoa ter comportamento suicida. Não, todos têm chances iguais de ter um comportamento suicida. Então a resposta é sim. Existem alguns fatos que podem aumentar as chances de uma pessoa ter comportamento suicida. É importante entender e reconhecer os fatores que aumentam as chances de uma pessoa ter comportamento suicida. Primeiramente, devemos lembrar que a maioria das pessoas que estão nessa condição apresentam um transtorno mental. Entre esses, podemos destacar transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar, principalmente. Transtornos por uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia e transtornos de personalidade. Outro ponto ao qual devemos estar atentos é que uma pessoa que já pensou ou tentou em alguma forma interromper a sua vida tem chance maior de fazer isso outras vezes, principalmente as mais impulsivas, agressivas, desesperançosas, desesperadas e desamparadas. Nesses fatores é bom lembrar, primeiro, que aquela que já tentou, que já fez uma tentativa de suicídio, essa pessoa também está em risco.
A repetição do comportamento, ela pode ocorrer. Então, a gente não deve se agora ele passou por isso, ele passou por essa experiência, aprendeu. Não, a gente tem que ficar atento para ele. E as pessoas que têm algum transtorno mental, aqui fala principalmente na depressão e o transtorno bipolar. Também associada a isso o comportamento da dependência. Isso que a gente fala no grupo de apoio à vida, né, como está interligado, né, os problemas que levam ao uso da dependência de drogas, a gravidez inesperada e terminada de forma desastrosa, acabam aumentando a chance do suicídio. Por isso a gente vê que estão interligados esses três temas e todos nós estamos combatendo esse problema, né? Ponto que merece atenção são os eventos adversos ocorridos na infância e na adolescência. Entre eles ganham destaque abusos físicos e sexuais, emocionais ou negligência. Dados demográficos e sociais mostram aumento dos riscos para indivíduos no gênero masculino, idade entre 15 e 30 anos ou acima de 65 anos, desempregados ou aposentados que vivem em isolamento social, portadores de doenças crônicas, degenerativas, traumáticas ou sem possibilidades terapêuticas também se mostram mais vulneráveis. O Brasil é até considerado como um país com a taxa de suicídio baixa, o problema é que está aumentando. Porém, como o Brasil tem uma população muito grande, ele está entre os 10 onde mais existem suicídios. Não porque tem uma taxa alta, mas por causa da grande população, a nossa pequena taxa acaba se tornando uma coisa grave. E mais grave ainda, está aumentando, principalmente entre os jovens. Essa é uma pergunta que é interessante. Se eu perguntar sobre pensamentos suicidas, eu posso dar ideia à pessoa? Sim, não se deve falar ou perguntar sobre suicídio. Não, nós devemos sim perguntar sobre pensamentos suicidas. Se essa pergunta não faz diferença para as pessoas. O que vocês acham? Qual é a resposta correta dessa pergunta? Eu me lembro na faculdade que passou um vídeo sobre isso há 30 anos atrás, todo mundo errou a resposta. Então, nós devemos perguntar sim sobre o suicídio. Tá? A gente pensa assim que ao falar sobre isso, ao levantar esse tema, a gente vai dar ideia, vai induzir, mas às vezes a gente está justamente não aceitando a dor do outro, não deixando que o outro possa se abrir. Ele precisa, às vezes, de ter um canal. E é justamente aqui que mais falta nas pessoas é paciência, é atenção, é poder ouvir. Né? Às vezes, muitas vezes, quando o irmão que está pensando em suicídio, ele consegue falar, ele consegue dividir aquela dor, muitas vezes ele consegue perceber também que existem outros caminhos, e que ele não está sozinho, e consegue, com isso, viver mais um dia. Então, estamos prontos para ajudar, atentos para quem precisa de ajuda. Eu pergunto aqui, se todos vocês já conhecem o número 188? Ouviram falar do número 188? O número 188 é o número do CVV, Centro de Valorização da Vida. A gente gosta de falar, como vai você? Que é um telefone que a gente tem que divulgar, tem que fazer as pessoas saberem que existe esse número, onde há voluntários. Eu e Ivete fizemos o curso, muito maravilhoso, espero que um dia aqui Cabo Frio também tenha, falando sobre como a gente ouvir, porque a gente não tem muito tempo para dedicar ao outro. Né? Então, nos voluntários do CVV, eles estão ali para ouvir. É sigiloso, é gratuito. Então, se as pessoas estiverem com depressão, não precisa nem estar querendo realmente pôr fim à vida, mas está triste, estão solitários, podem ligar para o CVV que tem alguém para ouvir. Então, vamos ajudar a divulgar esse número. Isso pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, nós temos redes sociais, temos as nossas conversas informais. Vamos conversar sobre isso. E vamos estar atentos ao irmão que está ao nosso lado. Perguntar como uma pessoa se sente e deixá-la à vontade para falar sobre pensamentos de morte ou suicídio é positivo, mesmo que o assunto não pareça de forma espontânea. Perguntar sobre esses sentimentos faz com que a pessoa se sinta acolhida, aliviando a tensão e angústia que esses pensamentos trazem,
proporcionando melhores possibilidades de encontrar ajuda. Às vezes a pessoa quer pedir ajuda, mas ela tem vergonha de falar. Ela tem vergonha de parecer fraca. E se a gente diz, abre essa porta, eles falam mesmo. Nós precisamos estar atentos aos nossos irmãos. Isso é uma pergunta que eu escuto com frequência, né? É verdade que quem quer se matar não fala, vai lá e faz? O que vocês acham? Sim, quem tenta suicídio só está manipulando, porque se quisesse mesmo, conseguiria. Não. Boa parte dos indivíduos que cometem suicídio falam ou dão sinais de sua intenção. O que vocês acham? Qual é a resposta correta? Podem responder para vocês. Boa parte dos indivíduos que cometem suicídio falam ou dão sinais de sua intenção. Então, fica muito atento para as pessoas que estão começando a se isolar, para as pessoas que mudam o seu comportamento, para as pessoas que começam a falar, eu não faço diferença na vida de ninguém, o mundo estaria melhor sem mim, né? Eu atrapalho, eu queria dormir, eu queria desaparecer. Tudo isso, às vezes, é só um pedido de socorro. Como assim? Por quê? Por que você acha que o mundo seria melhor sem você? Eu não acho. Está lá pronto para ouvi-lo. É interessante como também no próprio CVV tem um grupo de socorro ao sobrevivente do suicídio. Quem são os sobreviventes? São aqueles que perderam alguém para o suicídio. É muito dolorido. Cada pessoa que perde a vida para o suicídio deixa 5 a 6 pessoas seriamente sequeladas por muito tempo. Então, faz diferença sim. Aquela pessoa sumindo no mundo vai machucar. Então, essa pessoa precisa ser acudida, assim como as pessoas que também perderam alguém. E tem que levantar, tem que falar, está sofrendo, está doendo em mim também. As pessoas que se encontram com pensamentos de morte estão geralmente passando por períodos de grande ambivalência, tentando entender seu momento psíquico e buscando lidar com esses sentimentos. Nesse contexto, a maioria consegue expressar esses pensamentos e dar sinais de estar planejando algum ato. Devemos sempre encarar com muita seriedade esses pensamentos e disponibilizar a ajuda necessária. O interessante é essa ambivalência. O que é essa ambivalência? Todos nós temos nosso instinto de preservação. Todos nós queremos viver, até a pessoa com ideação suicida. E é isso que a gente vai ter que trabalhar. Fazer com que o instinto de sobreviver predomine sobre a desistência. Não, com o Espiritismo a gente consegue também a vantagem, né, de poder mostrar a permanência da vida, da existência mesmo sem o corpo, somos seres eternos. Isso também ajuda, mas temos que estar ali, mesmo para aqueles que não acreditam, para mostrar, insista, como foi no vídeo, fica, porque vale a pena, isso vai passar. Não hoje, não amanhã, mas vai passar. Existem fatores que podem proteger um indivíduo do comportamento suicida? Não. Não há nada na história da vida da pessoa que possa ajudar a pessoa a não apresentar tais comportamentos. Sim, alguns fatores podem ser entendidos como protetores. Que fatores? Então, qual é a resposta correta? Sim, alguns fatores podem ser entendidos como protetores. Que fatores são esses? São fatores pessoais e no histórico da vida da pessoa que as protegem do comportamento suicida. Como exemplo estão ter boa autoestima, resiliência, capacidade de resolução de problemas, capacidade de adaptação a situações adversas, além de fatores sociais e ambientais, como suporte familiar, bons vínculos sociais e comunitários, planejamento familiar, responsabilidade com filhos, religiosidade, isso é um ponto muito importante, ausência ou tratamento das doenças mentais. Interessante como é importante o nosso papel, né, de cidadão, de pai, de irmão, perante os nossos companheiros, né? E o papel da casa espírita. É importantíssimo a gente irmos até as pessoas, e nem tanto esperar que eles venham até a nós, mas irmos até as pessoas e mostrar, estamos aqui para ajudar, tem alguém para te ouvir, né? Então, como cidadãos, através do CVP, da divulgação,
Atenção com o irmão que está ao redor, o seu vizinho, que ele está mudando de comportamento. Isso tudo faz parte da nossa trabalho, porque as pessoas que têm todos esses fatores de proteção, dificilmente vão entrar numa situação de perigo de suicídio, mas a gente tem que ficar atento para aqueles que não têm esses fatores de proteção e tentar levar a eles, né, como cidadão, como parente, como irmão mesmo na humanidade. Quais os sinais de alerta de que uma pessoa pode vir a tentar o suicídio? 1. A. Abandonar atividades habituais, aumentar o uso de álcool ou outras drogas, tomar providências como cartas de despedidas ou testamentos, sentir-se desesperado, ouvir vozes que mandam a pessoa se matar. Ou B. Não há sinais de alerta, sempre é uma surpresa quando alguém tenta o suicídio. Resposta: a letra A, né? Abandonar atividades habituais, aumentar o uso de álcool ou outras drogas, tomar providências como cartas de despedida ou testamentos, sentir-se desesperado, sem esperança, ouvir vozes que mandam a pessoa se matar. Devemos estar sempre atentos às mudanças bruscas de comportamento. Falas sobre não ter esperança no futuro ou desejar morrer. Frases como: o mundo ficaria melhor sem mim. Queria dormir e não acordar mais. Indicam a necessidade de uma avaliação profissional, pois são sinais de alerta importantes. Como agir se descubro que alguém próximo quer se matar? Isso é importante, né? O que devemos fazer? Melhor não falar nada a ninguém? Tento fazer a pessoa esquecer esse assunto? Pergunto sobre suas ideias e sentimentos, escuto atentamente e busco ajudar com essa pessoa? Qual a resposta? Pergunto sobre suas ideias e sentimentos, escuto atentamente e busco ajudar com a pessoa. É estarmos presentes para o nosso irmão, né? Estarmos atentos, porque já é difícil às vezes ele se aproximar e desabafar, soltar uma dessas frases de alarme. E a gente: não, isso vai passar, essa coisa que a gente tem. Como? Fala mais sobre isso. Como você está? Fala mais o que você está sentindo. Vamos estar juntos. Ao saber que alguém pensa em suicídio, é importante que essa pessoa seja ouvida sem julgamentos. Oferecer um espaço seguro e tranquilo para conversar abertamente sobre sentimentos naquele momento já ajuda bastante. É necessário também pensar em formas de garantir a segurança dessa pessoa, não deixá-la sozinha e nem que tenha acesso a locais e objetos que possa usar para se machucar. Também é essencial buscar ajuda com profissionais de saúde mental para uma avaliação específica. Onde buscar essa ajuda? No serviço de saúde mental. Não adianta buscar ajuda se a pessoa já se decidiu se matar, ou na delegacia. No serviço de saúde mental. Interessante que onde tem um CAPS, a chance de diminui a incidência de suicídio da cidade em 13%. Então, ter esses apoios do município é importante. Muitos serviços estão disponíveis para ajudar a pessoa em risco de suicídio. Na rede pública, os serviços de atendimento de saúde mental são organizados. Psicólogos, psiquiatras poderão fazer diagnóstico e indicar o melhor tratamento para cada situação. O importante é vencer a resistência e o estigma para buscar esses profissionais para o acompanhamento. E, finalmente, qual a diferença entre luto do suicídio e luto por outras causas? Não há diferença no processo do luto. Devemos dar suporte aos sobreviventes do óbito por suicídio, devido às particularidades de sua perda. Resposta: devemos dar suporte para os sobreviventes do óbito por suicídio devido às particularidades da sua perda. Eventos, estratégias e habilidades utilizadas para lidar com a ajuda das pessoas que vivenciaram experiências de comportamento suicida são denominados de pós-venção. Dentre eles, destaca-se o trabalho de apoio e cuidado relacionado aos familiares, amigos e pessoas próximas a quem cometeu suicida, os chamados sobreviventes do suicídio. Essas pessoas têm maior risco futuro e devem ter manejo específico. Obrigado, é um tema muito vasto, vou ter que condensar para a gente poder dar continuidade. Muito obrigado. Lembrando que o apoio está com papel e lápis. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, é só pedir o papelzinho e depois entregar a pergunta por escrito ao tema. Então, agora convidamos a Ivete para fazer a exposição dela.
Isso. Boa noite. Espera, não. Vou para lá então. Pode ficar aqui mesmo, né? Boa noite. Meu tema é direcionado para automutilação. E é algo que passa muito despercebível. Nesse momento, há uma integração familiar. E é preciso que tenhamos bastante atenção nesse tema, nesse momento. Foi bastante enfatizado a partir de 2016, por aquele jogo que todos sabem, ouviram e sofreram da baleia azul. E aí houve uma intensificação através da própria mídia, através das redes sociais, e tomou um vulto quase que de uma pandemia, né? Porque aí alguém ia ver, ia assistir por curiosidade, e como a gente sabe que algo que é muito publicado tem aquele momento de grande curiosidade, e aí ficou de uma forma bem negativa para os nossos jovens. E nisso nós tivemos bastante problemas relacionados ao tema da automutilação. As perguntas... Pode colocar? Então, vou ler a pergunta, e aí essas perguntas vão limitando muito a gente, né? Perdemos muito tempo com as perguntas, por conta, e tem que ser... já acaba, eu gosto de falar bastante, então fica meio difícil, fica muito... Né, tá ótimo. O que é a automutilação sem intenção suicida? As respostas vocês observem ali. É o comportamento de uma pessoa que quer tirar a própria vida. Letra B, é uma tentativa de alguém que quer chamar a atenção de outros. A letra C, é um comportamento de alguém que está em sofrimento, tem como principal objetivo o alívio da dor emocional. E, obviamente, é a letra C, um comportamento de alguém que está em sofrimento e tem como principal alívio a dor emocional. E essa dor emocional, muitas vezes, ela é o comportamento suicida e a automutilação, sem intenção nenhuma da parte do suicida, estarem associados. Uma interage com a outra, não interage com a outra. São as mesmas, não é a mesma coisa. Na automutilação não suicida, a pessoa não tem intenção de interromper a própria vida, tem sim a intenção de lidar com o sofrimento psíquico, produzindo lesões no próprio corpo. Devemos ressaltar que tanto a autolesão não suicida quanto o comportamento suicida devem ser abordados com muita veemência, com muito cuidado. Não deixar realmente passar despercebido, ter atenção mais voltada para os dois sentimentos, tá bom? E as duas atitudes. A segunda pergunta, vocês leem, para a gente não perder muito tempo, todo mundo consegue ler. A letra A B e a C. Se o tempo for curto, me avise, que aí eu retorno. As pessoas se mutilam de uma única forma? Há uma grande variedade de métodos que as pessoas em sofrimento usam para a automutilação, sendo o corte, numa das partes do corpo, a mais frequente. Mas tem várias outras formas. Queimar-se, eu vou me prender muito a queimar-se, entrar em atritos e começar a desenvolver outros tipos de sentimento. Ela pode bater-se. De várias formas ela consegue identificar para nós
uma mudança de comportamento. Precisamos estar atentos a isso. As pessoas que se mutilam têm um único objetivo? Não, volta. A resposta correta é a letra B. Existem vários objetivos alegados por quem pratica a automutilação, sendo os dois mais prevalentes o alívio da dor emocional e a autopunição. Muitos motivos podem levar uma pessoa à autolesão não suicida. Uma pesquisa listou 13 motivos ou funções citados pelos jovens que praticam a automutilação. Entre eles, o alívio da dor emocional, a autopunição, o desejo de vingança, querer pertencer a um grupo nessa competição escolar que é rejeitado e ele quer pertencer. Então, para esse enfoque, ele faz a automutilação, de provar que suporta uma intensidade maior da dor, e aí a procura de sensações diferentes e algo ao se sentir algo. A quarta pergunta é ótima. As pessoas que se mutilam querem chamar a atenção? Por quê? Porque a gente sempre fala, né? Quer querer chamar a atenção? Isso aí é coisa que quer chamar a atenção. Enquanto isso, vocês estão lendo que eu vou falar a pergunta certa, a resposta certa. O tempo está bom para ler? Quem chega ao ponto de ferir a si mesmo pode até estar querendo chamar a atenção de alguém, assim como pode querer conseguir outro objetivo que não seja chamar a atenção. A resposta certa foi a B. Chamar a atenção de alguém pode ser um dos motivos que levam a pessoa à autolesão não suicida, porém, devemos lembrar que essa hipótese também demonstra um grau de sofrimento e adoecimento. Então, não se deve minimizá-la de forma nenhuma. Muito pelo contrário, a pessoa deve ser ajudada a procurar tratamento. E tratamento especializado, né, gente? O que devemos fazer, o que devem fazer os pais que descobrem que seus filhos praticaram ou se mutilaram? A resposta correta, todos os pais responderiam aqui com certeza a letra A. Acolher o filho e conversar sobre o que está acontecendo sem qualquer e nenhum julgamento. Os pais devem acolher, conversar, buscar o acolhimento, o entendimento de que está passando com o teu filho. Nunca minimize as queixas e os motivos de sofrimento. Brigar, reprovar, punir, criará um afastamento entre as pessoas e a tendência é agravar-se a situação. Provavelmente, a hora é esta, procurar tratamento para este ser. Procurar a especialidade da psiquiatria, da psicologia e desenvolver esse afeto nesse momento tão especial, deste nosso ser tão especial. Se faz grande necessidade. Quando professores ou gestores de escolas descobrem alunos que se mutilam, qual é a atitude dessa escola, desses gestores na escola? O que é que vocês acham? Devem buscar o diálogo com esses alunos e com os pais ou responsáveis. Esta é a resposta exata. Assim como no ambiente familiar, porque no ambiente familiar é algo primordial, antes mesmo da escola, né? Nós temos que ter esse acolhimento com esse jovem exatamente do nosso lar.
com os nossos familiares, porque é a base. Está realmente faltando a integração da família nesse momento de grande sofrimento para com este ser. E aí, ajudar a encontrar alternativas e a melhor estratégia para lidar com essa situação. Temos também que lembrar de características de contágio, outra coisa importante. Se não fizermos este contato, há um movimento de propagação desta automutilação de colega a colega. Na sala de aula, o outro fala, acha bonito, e é como se fosse um movimento de exaltação, de vaidade até, de eu posso, eu suporto mais. Aí é quando vem o questionamento individual, verificando a necessidade e os sentimentos que estão lá adormecidos, e eles vão eclodir, variando de pessoa a pessoa. Alguns vão se sentir humilhados por aquela atitude, mas alguns terão atitudes completamente diferentes. E aí começa a propagação, que era um fazendo isto, e daqui a pouco, praticamente, em várias salas de aula, teremos várias crianças, vários adolescentes se automutilando. A automutilação é um comportamento motivado por a automutilação é um comportamento motivado por um sofrimento grave, com o qual alguém não consegue lidar de outra forma, principalmente nesse momento. Então, esse comportamento, que para ele e para ela é algo extraordinário, é algo fora das suas possibilidades de superação. E nesse momento, algo que é para mim, para nós pais, para nós professores, nós médicos, nós enfermeiros e etc., nós adultos de uma forma geral, isso é besteira. Não consegue superar? Que coisa? Que isso? Por que não consegue? E aí você começa julgando, ao invés de você ter o sentimento de acolhimento, de amor, e aí você começa a colocar mais ênfase a esse movimento da automutilação. Pode passar. 8. Pessoas que se mutilam são loucas? Aí, geralmente, tem essas colocações. Já levam logo para o lado da doença mental. E aí, começam a colocar estigmas. Está fazendo isso, é doida. Ela é louca, ele é louco. E isso não ajuda em absolutamente nada. Não, já tinha colocado, né? Já respondi no outro contexto. Tá. Pode. 9. As pessoas que se mutilam sempre terão esse comportamento, é outra coisa que fica marcada, né? Fica o estigma da alguém que se mutilou. Como em tudo nós somos assim. Alguém fez algo que fugiu um pouquinho às regras e às definições daquilo que a gente acha que é a nossa verdade, aí já fica, não, aquele ali já fez ali, aquele ali já errou naquilo, aquele ali, cuidado que pode continuar errando. E aí a gente traz de novo a falta de amor ao próximo. E a resposta é não, como eu estou falando, é possível reduzir ou cessar os episódios da automutilação. É um engano achar que uma pessoa que uma vez se mutila sempre repetirá esse comportamento. Com um bom trabalho psicológico e psiquiátrico, além de apoio de um círculo de convivência social, em especial na família. E da escola, essas pessoas podem passar por um amadurecimento psíquico e, com certeza, vão aprender a lidar com o sofrimento, porque o mais difícil não é só na automutilação. Nós temos
imensa dificuldade em lidar com o sofrimento. Nós queremos que tudo esteja dentro daquela programação que eu acho que eu acho que só tem 5 minutos. Estão muito tensos. Podem dar um sorriso de vez em quando, que o assunto é tenebroso, mas é de amor para a gente entender esse mecanismo. Tem um choque imediato nesse momento, colocando essas coisas e essas falas em evidência, que são dolorosas, mas depois vem a Dirce, na parte psicológica nos acalentando, vem a parte na parte espiritual, que aí é assim um bálsamo para a gente compreender e nos analisarmos enquanto espíritos, que por enquanto a gente só está na matéria, né, nos cortes, né, danificando o corpo, mas daqui a pouco elas vêm acalentando e dando todo um conforto espiritual para nós espíritos que estamos aprendendo ainda. E para encerrar, quando descubro que alguém está se mutilando, devo guardar segredo? Já leram, né? Então, a resposta é depende, a letra C. Por que depende? É importante preservar a privacidade da pessoa, mas, em situações de risco, devemos revelar o comportamento de risco a pessoas que possam ajudar e garantir a segurança daquele ser. Mesmo os profissionais de saúde, queridos amigos, colegas, que prezam pela confidencialidade em caso de risco de morte do paciente, devem, por obrigação, acionar a rede de apoio necessária para que o fato não aconteça. Então, isso nos deixa muito mais suavizados. Entendendo esse mecanismo de perigo, de risco, é claro e evidente que o sigilo tem que ser quebrado, até porque é por um fator de extremíssima necessidade. É algo importante, é vida. E com vida a gente não brinca, né? A gente mantém um alerta 24 horas. Privacidade. E aqui tem uma mensagem maravilhosa do CVV, Centro de Valorização da Vida. O telefone, como meu amigo querido falou aqui, é 188. E uma frase para reflexão nossa. Saber o momento de pedir ajuda é sinal de inteligência e sabedoria, ao contrário do que muitos pensam de ser um sinal de derrota ou fracasso. Então, para encerrar a minha fala, se faz uma importância enorme falar, conversar, chamar a atenção de alguém. Se você está com dificuldade, peça ajuda a alguém para ajudar este ser que está com o sofrimento em auge, achando que nada vai realmente conseguir minimizar aquele sofrimento. Temos que estar integrados. E como hoje o Evangelho lindo nos falou, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se faz necessário, nós amarmos ao próximo para que possamos dividir, compartilhar esses sofrimentos e essas angústias que, se porventura, os nossos amados irmãos, encarnados e desencarnados, né, estejam à mercê disso. Que Deus nos ajude, nos dê luz e paz e sabedoria direcionado pela espiritualidade de luz para podermos estar compartilhando e ajudando, acompanhando, direcionando e com um olhar bastante atento, um olhar de amor para o nosso próximo. Graças a Deus.
Não iniciamos nada sem abrir o Evangelho. Na nossa vida pessoal, também não. Então, não poderia ser diferente no Fórum Espírita. Vamos iniciar com o capítulo 5, um dos maiores capítulos existentes no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos, ou seja, bem-aventurados cada um de nós. E lá no capítulo 5, no item 25, o Espírito François de Geneve, ele fala sobre a melancolia e nos orienta da seguinte forma: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, submetido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infeliz. Então, nesse item, em que François de Geneve nos mostra o que é melancolia, um sentimento estudado desde a Grécia Antiga, por Hipócrates e tantos outros, traz ao homem encarnado os seus mistérios. Já há muito, a medicina, os pensadores, os pesquisadores, buscam entender por que um ser, em determinado momento da sua existência, se abate. Por que ele não consegue avançar? O que acontece? Então, várias foram as teorias, várias foram as formas de explicar. Até hoje, em 2019, buscamos a resposta para essa pergunta. Por que sofremos a ponto de desejar a morte do nosso corpo? Porque a dor chega a um ponto em que o desespero é tal, em que o outro põe em xeque tudo, a sua fé, a sua esperança, a sua própria existência. Então, nessa noite em que nós temos o primeiro Fórum Espírita, a ideia é sairmos daqui esperançosos, com mais fé, com mais esperança. Como foi dito, que a música, inclusive, nos ajude a equilibrar. Mas a pergunta que foi feita e o convite era para que pensássemos. Hoje, a doutrina espírita avança tanto, trazendo a cada um de nós o reforço da esperança, a compreensão das palavras do Mestre Jesus e, com a chegada da ciência, também já previsto pelos espíritos que em algum momento isso aconteceria, as explicações, inclusive, para tantas perguntas e uma forma de auxiliar a tantos com mais segurança para cada um de nós. Então, foi feita a seguinte pergunta: como a psicologia pode ajudar? Como o olhar de uma ciência, como é a psicologia, o estudo da alma, esse símbolo que vocês veem aí, é o símbolo da psicologia, como ela pode contribuir dentro da doutrina espírita, dentro de uma obra social, Antônio de Aquino, como ocorre aqui na nossa casa, como ela pode, e eu sei que tem braços estendidos muito fortes, lá na cidadezinha de São Pedro da Aldeia, pela minha amiga Mônica, ela vem trazendo já para cá, né, um movimento grande. Como podemos? Nós temos a psicologia, a Patrícia está aqui, na Camille Flammarion, ou seja, como a psicologia pode alcançar a tantos? Então, meus irmãos, no primeiro momento, eu gostaria de dizer assim para vocês: a psicologia como ciência e o psicólogo como seu profissional não tem a bola de cristal, não consegue abrir um livro e dali tirar todas as respostas. O grande instrumento do profissional da psicologia é o ser humano. E o grande instrumento do seu saber é a história que ele traz. Na doutrina espírita não é diferente, né? Nós, seres humanos, somos o grande instrumento que o Cristo mostrou a cada um de nós como fazer a nossa evolução. Um ser humano ajudando a outro ser humano. Então, na psicologia não é diferente. Antes de passarmos ao slide seguinte, pensemos assim. O profissional da psicologia, ele não é o dono da casa que recebe o outro. O profissional da psicologia, ele é a visita, que vai até a vida do outro. E como visita, nós precisamos entrar com muito respeito na vida de alguém. Nós entramos de qualquer maneira na casa das pessoas? Não. Nós precisamos entender o que se passa naquela casa. Nós precisamos receber as informações para saber como ali adentrar, me comportar, ser bem recebido e voltar. Então,
O pensamento de um psicólogo é assim. Saímos assim da faculdade do mundo acadêmico. E surpresa, quando a espiritualidade foi a orientar, foi a construir, foi a educar o nosso pensamento para atendimento, junto à medicina espiritual, não foi diferente do que nos 5 anos que lá dentro passei, ou dos cursos que nós, ou cada um, vem a fazer. Então começamos a observar que o que a espiritualidade nos traz está para além dos livros, porque o ser humano, como foi dito antes, ele é o proprietário da sua vida. Ele é o dono da sua reencarnação. Reencarnamos no coletivo, mas a evolução, ela ainda faz parte da minha responsabilidade. Então a ideia é que hoje vocês possam sair daqui é ajudando ao profissional, ajudando a doutrina, ajudando a medicina espiritual no resgate a nós, espíritos, e a muitos irmãos nossos, espíritos encarnados, nas suas dificuldades perante a vida a que foi convidado. Então, no primeiro pensamento, vamos refletir. Qual é o pedido que o comportamento suicida revela? O que um ser, ao pensar em retirar a sua vida, a sua existência, em que um espírito reencarnado, ao desejar não cumprir todo o seu movimento que aqui ele está a fazer, o que ali revela? Qual é o desejo que a pessoa que tenta o suicídio não consegue concretizar? O que ficou vago? O que ficou em aberto? O que está tão vazio que ela se sente impossibilitada, incapaz, impotente de conseguir? O que esse espírito traz dentro de si, que diante dos obstáculos que ele vai encontrando, dos empecilhos, o faz frear? O que o amedronta tanto? O que dói dentro dele? Essas são as perguntas que vamos começar a fazer. Por quê? A pessoa ela não deseja a morte, mas ela deseja a vida de uma outra maneira. Muitas pessoas não querem matar a sua vida, elas querem matar a dor que habita ela. Daí na fala da Ivete, inclusive, sobre a automutilação. A pessoa a fazer dores em seu corpo para lidar com uma dor que é psíquica, mas ela transfere aquilo. Nas falas que vamos ouvir de pessoas, principalmente jovens, principalmente adolescentes, muitos dizem de uma raiva que estão a sentir de um outro ou de uma situação. E para esgotar aquela raiva, ela maltrata o corpo. Então, nós começamos a entender que o desejo tão grande de matar essa dor, a pessoa entende que seja o corpo o seu instrumento. E o que a doutrina espírita nos mostra? Quem é o instrumento? É o espírito. O corpo está a trazer a nós uma possibilidade. Soubéssemos nós o quanto o nosso cérebro físico é importante, o quanto ele filtra nossas emoções, o quanto ele filtra as lembranças que o espírito traz de tantas vidas, nós passaríamos mais tempo ouvindo músicas suaves, nós teríamos leituras mais gratificantes, nós meditaríamos, oraríamos e teríamos conversas muito mais elevadas. Porque esse cérebro, esse instrumento que Deus nos deu, ele não é só um potencial de memória e de saber, mas, acima de tudo, um filtro de quem sou eu nas minhas várias vidas que eu já vivi. Com isso, é preciso que a gente comece a pensar. Essa prancha, esse slide que eu mostro a vocês, é ciência. Para a sequência, nós falarmos da doutrina espírita. Durante o período do pensamento e ação suicida, se torna, e a ação suicida é que a prevenção se torna importante. Pois o comportamento suicida envolve um processo que tem seu início desde a ideação, a tentativa, as ameaças até o ato consumado. Ou seja, quando a pessoa tem a ideação, ou seja, quando ela começa na sua desesperança, quando ela começa a ter aquelas falas que o Luiz trouxe nas outras pranchas. Eu estou falando prancha, gente, que eu sou antiga, tá? Sou da época do slide, do projetor, daquele que a gente colocava assim as pranchinhas e colocava lá o slide, né? Vocês estão me entendendo? Desde a ideação suicida, que é aquela que o Luiz trouxe lá no início da cartilha, tá? Aquelas falas, que vontade de dormir e não acordar. Qual é a minha importância nessa vida? A tentativa,
as ameaças, e a tentativa não é às vezes uma tentativa de morte, mas uma tentativa, como também passamos pela automutilação, como a Ivete explicou, nem sempre são só os cortes, às vezes são comportamentos ditos perigosos. Ali está embutido uma tentativa velada, mas está, um suicídio indireto, mas ali está. As ameaças, que aí sim são as falas, eu vou me matar, eu não aguento mais, até o ato consumado. Então aí é que a prevenção é importante. Por isso, pede-se muito que quando uma pessoa entra no processo terapêutico, que uma pessoa entre num consultório, que uma pessoa busque uma ajuda de um profissional, eticamente ele não pode passar para mais ninguém aquilo que ali está. Mas nesses casos, a ética permite esse contrato, esse item de sigilo. Manterei o sigilo desde que não haja risco de vida. Por isso, convida-se essa pessoa a eleger duas, tá? E que deixe os seus telefones. Isso é uma conquista, isso não se dá no primeiro momento. Isso é algo que nós vamos buscando até chegar a esse ponto. Os escolhidos pelo paciente poderão ser considerados como rede de apoio no trabalho do psicoterapeuta. E em crise suicida, tanto o paciente como o psicoterapeuta poderão tentar acesso aos indicados. Por que trago isso para conversar com todos nós? Porque podemos ser um de nós, uma dessas pessoas escolhidas. Pode ser que nós nem saibamos que para aquela pessoa eu tenha tanta importância. Pode ser que eu nem perceba o quanto que aquela pessoa tem em mim um porto seguro, uma referência. Pode ser numa conversa fraterna, dentro de uma casa espírita, que ele traga aquilo. E assim, nós vamos entendendo que essa rede de apoio não se faz no consultório só, faz a todo momento e a todo instante. Por isso, vamos entendendo sempre. Não se tem como prevenir o suicídio de uma forma solitária. Mais à frente, a Carolina vai nos explicar a terapêutica espírita, a medicina espírita, mas já está entendido. Existe, além dos profissionais, toda uma rede. E as casas espíritas, ela tem uma rede de sustentação do bem. Existem as palestras, o estudo, a conversa fraterna, o passe, a água, o culto no lar, o incentivo à oração. É toda uma sustentação para que aquela pessoa ali esteja. Às vezes nós convidamos as pessoas para vir ao passe, mas nós nem lembramos que a importância que tem dela passar pela palestra e ouvir algo que possa aqui, já na fala e mudando o seu contexto mental. Os espíritos agindo, modificando toda aquela estrutura, trazendo a possibilidade de, no desdobramento durante o sono, aquele irmão ser amparado de uma forma muito diferente. E não esqueçamos, toda fala que eu trouxer para aquela pessoa, ficará com ela guardada. Eu sou um espírito, à noite nós desdobramos, saímos do nosso corpo. Quanto auxílio eu posso ter se durante o dia ali me foi introjetado coisas positivas, coisas boas. Daí pensarmos em manter o nosso equilíbrio. Joana de Ângeles diz que ninguém vive bem sem a segurança de si. Por isso que nós começamos a entender que o perfil da pessoa que busca o suicídio, que tem ideação suicida, ou que fala sobre a morte como forma de alívio da dor, é uma pessoa que traz uma insegurança, não conseguindo perceber quem é ela, suas qualidades, sua importância perante o mundo, em busca de alguém que lhe diga, você é importante para mim. Com isso, Joana de Ângeles vem nos mostrando. Começamos no Evangelho, trazemos um espírito que tanto fala da saúde mental, que é Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte, é um processo muito grande para o espírito reencarnar. Então existe a vida desse espírito antes do reencarne, o mundo espiritual onde ele está sendo preparado, as vidas que ele viveu. Esse espírito vai passar um tempo dentro de um corpo de uma outra pessoa. Olha que lindo que é isso no nosso mundo, a gestação. Aonde também vai receber ali todo o amparo, todo o apoio, a mãe, onde falávamos, né, da importância da maternidade. Luiz tem trazido, né, o apoio àquela que está gestante e tem ali as dificuldades com aquele momento. E a ferida emocional pode reabrir quando já na infância, pois ali aquele espírito ainda está muito frágil. Então vejam o tamanho de todo esse processo. Olha a importância da sustentação àquela mãe que pensa em abortar. Olha a importância de sustentar aquela mãe pós-nascimento desse bebê. É o espírito que ali está, dando os seus primeiros passos. E olha a importância de, durante a infância, nós já observamos aquela criança mais melancólica, aquela criança já mais quieta, aquela criança já mais afoita.
que está sempre a se machucar, está sempre a se quebrar, que está sempre a fazer algo. Olha o nosso olhar, veja bem, não vão sair daqui e dizer, olha, eu ouvi lá que a gente tem uma criança que ela pode... Não, estou dizendo inclusive está lá no Evangelho, observe no seu filho a tendência que ele traz e cuide dessa tendência no período da infância. 10 anos que esse espírito passará se preparando para a fase adulta. Daí a importância. E aí Joana de Ângeles diz, se a felicidade são os divertimentos ou prazer, ele é de fácil aquisição. Se está erradicada na plenitude, muito complexa é a engrenagem que aciona. Então vamos pensando assim. Muitos dizem, não sou feliz, e vão em busca dessa felicidade pelos prazeres ou divertimentos. É o que ela diz, isso nós conseguimos conquistar. Isso hoje as redes sociais nos dão. Isso hoje eu estalo o dedo e não me é tão difícil. Mas, se o que eu estou buscando é mais do que isso, aquela felicidade, aquele prazer, aquela alegria se esgota diante daquilo que eu faço. Então, nós estamos hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, um evento grande de música, ali muitos estão encontrando diversão. Mas quando aquilo acabar, como será que está a alegria daquele ser? O prazer, ele tem tempo. Enquanto eu estou a fazer, acabou, ele também cessa. Por isso que nós vamos vendo muitos jovens em processo de autodestruição, suicídio indireto, nas drogas, no comportamento sexual abusivo, nas compras. Eles buscando algo em que Joana nos diz aqui. É muito mais complexo isso, tanto que tem, antes do reencarne, a preparação para o espírito voltar. Durante a gestação, todo o preparo para ele suportar. 10 anos na infância, os pais ali, ou cuidadores ali, tentando ajudar aquele espírito nas suas tendências. Mais 10 anos, que é a adolescência, para ele experimentar o mundo adulto. E, finalmente, ele inaugura o mundo adulto. Então, se na fase adulta eu chego, e essa engrenagem que eu estou buscando ainda está tão difícil, é a hora em que nós vamos olhando e vendo muitos adultos, cabisbaixos, com dificuldades. E às vezes nós falamos, mas poxa, você tem seu emprego, você tem sua casa, você tem seu carro, você tem seu amor, o que lhe falta? Lhe falta aquilo que o Espírito veio buscar. Lhe falta aquilo que o Espírito precisa reaprender. E aí é que entramos nós, com o nosso equilíbrio, e o convite que eu faço é esse, que nós possamos nos equilibrar para que nós possamos ajudar o outro espírito a fazer seu equilíbrio. E assim, Joana nos diz, mais aflição do que sentimento de autorrecuperação. Ou seja, às vezes estamos na reencarnação muito mais aflitos do que achando que estamos nos recuperando. Nós já não tivemos, às vezes, aquela ideia, gente, será que eu estou mudando? Será que eu estou avançando? Será que hoje eu estou um pouco melhor do que fui ontem? Às vezes não gera em nós aflição. Imagina isso elevado à 10ª potência. Imagina, como falávamos antes, a pessoa mergulhada em mundos de prazeres e sentimentos vãos, sem conseguir se preencher. E a sua fé se esgotando, a sua esperança indo embora. Como isso fica na mente de um ser? Como ele vai trabalhar as suas memórias antigas? Veja o quanto é complexo. Então ela diz, a insegurança e o arrependimento andam às vezes de mãos dadas nos pensamentos suicidas. Ele tem a reencarnação, mas ele também tem a sensação de abandono e ele tem registros perturbadores. Esses registros perturbadores, cada situação que ele vive, e traz ali uma afinidade ou uma memória pequena, mas potente, daquilo que ele foi, ele queda. É o que François de Geneve fala. Aí, seu corpo cai numa mansidão, você se entrega a um abandono e deseja dali a morte, porque acha que encontrará o alívio, que não haverá, que nós já sabemos disso. O alívio é o encontro que fazemos aqui, para voltarmos um pouco melhor ao mundo espiritual. Então, meus irmãos, que nós possamos pensar, qual é o meu papel diante daquele que me convida a estar ao lado dele, quando numa passagem suicida, quando num pensamento suicida. Se aquele a quem eu tanto amo sucumbiu, como agora fazer para ajudá-lo se ele está no mundo espiritual? As preces, as orações. Retire um pouco mais as cobranças do porquê, do porquê, do porquê. E coloque seu pensamento mais na luz,
ao Mestre Jesus, aos espíritos bondosos que poderão ajudá-lo. Se convivo com aquele que tem o pensamento suicida, lembre, ele busca algo. E o seu papel ali ao lado dele é ajudá-lo nessa conscientização das suas mudanças necessárias. Se é você, meu irmão, que tem um pensamento ainda voltado para as questões do suicídio, veja bem, foi tão complexo chegar aqui, buscar paz para vocês, amigos, família. Não está sozinho porque vários espíritos estarão a seu lado. Existe todo um sistema a lhe apoiar, sem contar o Mestre Jesus, que nunca abandonou a nenhum de nós. Então ele diz, lá no evangelista Mateus, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na terapêutica espírita, na medicina espiritual, o nosso olhar recai sobre essa história do espírito. A ciência que a psicologia traz, que é do alívio, da reorganização, recordar, repetir, elaborar, é algo que o psicólogo trabalha nessas 3 linhas, porque o paciente repete, recorda, e o papel do terapeuta é ajudá-lo a elaborar. Não foge daquilo que o Cristo nos pediu, que a espiritualidade nos diz. Ampare a seu irmão, ame-o, como você precisa aprender a amar você mesmo. Graças a Deus. Agradecemos a Dirce pela exposição. E agora eu vou fazer a exposição. Meu nome é Carolina e vamos falar sobre a medicina espiritual. Boa noite. Vamos pedindo à espiritualidade, a Jesus, que nos ampare nesse momento. E fica mais fácil, porque acabamos de ouvir palavras de Jesus no término da exposição da Dirce. Então, vamos falar sobre a medicina espiritual, prevenção e tratamento, atividade de preces aos suicidas. Então, a gente pensa assim, como a casa espírita pode atuar preventivamente? Promovendo palestras que demonstrem possibilidades de renovação da vida, observando a necessidade de conscientização de familiares, amigos, profissionais de saúde e educação, oferecendo grupo de apoio específico de procura espontânea e estando próximo às pessoas. Então, diante de tudo que foi visto aqui, na abordagem médica, na abordagem psicológica, a gente sabe que existem coisas a serem feitas independente de religião, independente de filosofia. Mas a doutrina espírita é a ciência, filosofia e religião. Então, estamos aqui para unir essas forças, essas vertentes e fazer o melhor trabalho que a gente puder, pensando sempre na pessoa. Então, a casa espírita deve ajudar dessa forma, como hoje estamos aqui reunidos, tentando trazer o esclarecimento baseado na ciência, baseado também na religião, na filosofia, para trazer o esclarecimento a todos nós que não por acaso estivemos aqui hoje, né? Então, todos que hoje aqui estão não chegaram aqui por um acaso, tem uma responsabilidade em torno disso. E tudo aquilo que a gente aprende é para ser praticado, porque se nós aprendemos alguma coisa e não colocamos em prática, esse conteúdo não nos foi verdadeiramente bom. Então, a gente precisa sair da teoria e ir para a prática. Então, tudo aquilo que for aprendido, a gente colocar em prática. Vamos falar, então, sobre a medicina espiritual. Tem como filosofia o tratamento do ser integral. O que é o ser integral? É o tratamento do corpo,
perispírito e espírito. Esse é o ser integral, é uma visão onde a gente encara aquela pessoa que está ali, num consultório, onde o médico pratica a medicina espiritual, como é na obra social Antônio de Aquino, onde o profissional, não só o médico, o profissional de saúde, todos que trabalham com a saúde, veem aquela pessoa como um espírito que tem um corpo e ligando esse espírito ao corpo, um corpo semimaterial que é o perispírito. Além disso, tem as relações entre o mundo espiritual e o mundo material que causam diversas doenças. E nesse tema especificamente, que é a abordagem ao suicídio, as prevenções, a gente não pode deixar de prestar atenção quanto a esse tema. Tratar o corpo é fazer tudo aquilo que nós, profissionais da saúde, aprendemos nas nossas graduações. São os medicamentos, as cirurgias, as terapias, e tantas coisas que podem atuar nas células, na parte física. Tratar o perispírito é tratar a parte fluídica do corpo, é tratar aquilo que na medicina não se foca como um objeto de tratamento, na medicina habitual. Mas temos aí a homeopatia, que atua no fluido vital, temos os passes, que também são formas de tratamento que atuam no perispírito, temos a água fluidificada e tantas terapias que vão agir nessa parte fluídica, energética do corpo. E tratar o espírito. O que é tratar o espírito? É fazer com que o ser inteligente, que é aquela individualidade, entenda as leis de Deus. Porque entendendo as leis de Deus, com razão, mas também com sentimento, a gente consegue tomar decisões diferentes na nossa forma de pensar e de sentir. Então, quando a gente oferece o tratamento do espírito, é oferecer o esclarecimento das leis de Deus, onde a gente usa o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, a pessoa vai buscando, através desses ensinamentos, a sua própria reforma. Então, o pensamento e o sentimento que geravam no seu corpo fluídico uma congestão por um sentimento inadequado, por exemplo, uma mágoa, que é o espírito que sente aquela mágoa, não perdoa, e ele passa aquilo, se solidifica no perispírito, aquilo ali fluidificado de forma intensa no centro de força cardíaco, leva à congestão dessa região que vai para o corpo físico, podendo trazer doenças voltadas para essa área onde os plexos nervosos atuam. A área do coração, podendo trazer taquicardia, doenças do coração, podendo trazer pressão arterial alterada, doenças do pulmão, medula óssea, enfim, estou dando um exemplo para a gente saber com clareza como que as coisas funcionam. E a relação entre o mundo espiritual e o mundo material é quando o espírito desencarnado se associa ao espírito encarnado, fazendo um elo fluídico, onde o pensamento desse espírito vai agir no pensamento do espírito encarnado. Ou seja, aquele paciente que procurou a casa espírita ou a obra social ou na nossa vida comum, a gente percebe. E nós devemos estar atentos a isso. Então, como abordar a pessoa na casa espírita em grupo de risco para suicídio? Então, até aqui, desde 6 horas, a gente está ouvindo, né, o que deve ser o sinal de alerta. Os nossos amigos anteriores já demonstraram vários sinais de alertas. Então, começamos pelo atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma atividade que a Casa Espírita tem de acolher aquele que chega na Casa Espírita sofrendo e demonstrar não com a opinião pessoal daquele que está fazendo o atendimento, mas sim em bases da doutrina espírita. Então, ouvir com acolhimento, atenção e dedicação às suas angústias. Fundamental no atendimento fraterno, a pessoa vai se sentir bem para poder falar. Ela vai ter a oportunidade de que muitas vezes não se sente bem para falar com a família ou com amigos, então o atendimento fraterno tem essa responsabilidade.
Demonstrar com afirmações seguras que ele não está só. Conta com a ajuda dos amigos encarnados e desencarnados que estão prontos para ampará-lo. É função da casa espírita demonstrar que aquela pessoa não está só. Ela conta verdadeiramente com amigos encarnados, somos nós, todos nós que estamos hoje aqui, nos colocando à vontade de ajudar, seja quem for, todos vocês, não só nós que estamos aqui fazendo uso da palavra, mas todos nós que estamos hoje aqui. E os amigos desencarnados, não podemos esquecer, todos nós temos nossos guias espirituais, temos nossos anjos da guarda. Então, tantos bons espíritos, espíritos familiares que já têm condições de ajudar, espíritos da casa espírita, espíritos diversos que tem em todos os lugares, porque o mundo espiritual não está lá nem acolá, está tudo junto. Então, da mesma maneira que nós podemos criar um elo fluídico com um espírito em desespero, que muitas vezes lança o seu pensamento desesperador para o nosso pensamento, nós também podemos e devemos estar sempre atentos ao pensamento dos bons espíritos que também têm essa possibilidade de lançar seus pensamentos para nós. Encaminhar para tratamentos com a visão da medicina espiritual, explicando do que se trata. Então, a medicina espiritual, como eu acabei de falar, vai abordar essa pessoa de uma forma global, tratando o corpo, espírito, perispírito e as relações do mundo espiritual e material. Encaminhar o endereço da pessoa para os atendimentos espirituais de irradiação e desobsessão. Faz parte do tratamento isso. Então, uma pessoa que tem ideação suicida procura a casa espírita, ela além de ser encaminhada, de ser ouvida, de ser amparada, de ser sustentada, ela também deve deixar o seu endereço para que os espíritos sofredores, porque se ainda não conseguem enxergar a luz de Jesus, que é a que leva para o caminho para Deus, eles sofrem. Se eles ainda lançam pensamentos que não fazem bem ainda para qualquer outra pessoa, e nem principalmente para eles mesmos, porque eles não têm paz, eles são sofredores, precisam também ser tratados. Então, através do trabalho da irradiação e da desobsessão, aquele espírito é convidado ao tratamento no duplo da casa. Então, ele é convidado a participar das áreas de tratamento mesmo, das áreas de esclarecimento, entendimento da sua situação, e com isso, aquele encarnado que nos procurou vai percebendo a melhora. Encaminhar para o tratamento espiritual dos passes de cura, como falei anteriormente, faz parte da medicina espiritual. Encaminhar para a psicologia e psiquiatria é fundamental, é o tratamento do corpo, sendo que a psicologia trata a mente. Então, não podemos jamais achar que é desnecessário. Não, se a pessoa é um grupo de risco, como a gente já percebeu nas palestras anteriores, a gente tem que fazer isso acontecer. Psiquiatria, psicologia. Orientar quanto ao tratamento com a homeopatia. A homeopatia também vai atuar na parte fluídica e tem ação tanto na parte física quanto na parte mental. Então, existem os homeopáticos específicos para cada pessoa que vão ajudar, e muito. Orientar quanto à necessidade da realização do culto do Evangelho no lar, iniciando pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a pessoa que chega com essa situação, ela está aflita. Então, é indicado que ela comece a leitura pelo capítulo 5. Terminado o capítulo 5, aí volta para o iniciozinho do Evangelho e começa tudo direitinho. Mas isso, ela está entendendo, está começando a procurar o atendimento, o entendimento das questões. Antes de chegar naquela parte, a necessidade do estudo, do entendimento, é muito importante. Então, ler o Evangelho no conto do lar ou em qualquer situação é importante, mas é muito importante que a pessoa entenda, e a Casa Espírita oferece os cursos, as palestras. Hoje em dia, até mesmo fora da Casa Espírita, tem a TV, a Regeneração e outras tantas TVs que passam o conteúdo
que vai fazer aquela pessoa se sentir mais fortalecida. Em relação à técnica de passes, a gente não vai se aprofundar, mas é para deixar claro que existem situações específicas que são trabalhadas. O passe de salão é um passe que é generalista, mas os passes ditos os passes de cura são passes específicos. E quando uma pessoa chega com ideação suicida, ela está vindo e trazendo espíritos sofredores com ela. Então, na técnica de passes, a gente aborda também esses espíritos sofredores. E a gente fortalece aquela pessoa para que ela saia daquela vibração que está. Então, socorrer com amor nossos irmãos desencarnados, equivocados, que chegam junto com o encarnado, oferecendo um lugar de tratamento, esclarecimento e de paz no atendimento espiritual da casa. Dispersivos longitudinais perpendiculares, porque quanto mais fluido animalizado a pessoa tem, mais ela está sendo um chamariz para os espíritos que precisam daquele fluido para sentir as sensações que o mundo material dá e que ele ainda precisa, e por isso busca o encarnado. Então, os passes dispersivos são muito importantes. Não devemos manter aquela pessoa com excesso de fluido, como muitas vezes acontece, principalmente nos casos de depressão e casos onde a pessoa realmente tem essa situação de excesso fluídico. Mão espalmada no centro de força gástrico, exatamente por isso que eu acabei de falar. Uma das mãos espalmada no centro de força frontal e a outra com movimentos longitudinais no sistema nervoso central, fazendo com que aquela pessoa perceba e transmitindo para todo o plexo nervoso dela, através dos passes na direção do dorsal, da coluna dorsal, a transmissão de todo esse encorajamento fluídico que o médium está fornecendo naquele momento, fortificando a pessoa para que ela se sinta segura e percebendo tudo aquilo de espiritual que está acontecendo na sala no momento do passe. Então, ela está ali com o frontal percebendo, absorvendo as situações espirituais boas que estão ali e transmitindo tudo aquilo pelo seu sistema nervoso para chegar para todos os sistemas. Atividade de preces aos suicidas. Então, agora a gente vai falar quando a situação, infelizmente, já ocorreu. Então, até então, falamos sobre prevenção e o que podíamos fazer para a prevenção. Agora, e quando já aconteceu? A gente sabe que nós somos imortais. E na doutrina espírita, a gente não tem a crença nas penas eternas. Então, a médium Ivone Pereira veio trazendo com muita clareza e lucidez tudo o que acontece com o espírito que tira a sua própria vida do corpo físico, voltando para o mundo espiritual através do suicídio. E são situações penosas que acontecem, mas que esses espíritos, quando têm o arrependimento, quando buscam através da oração, do pensamento a Deus, a Jesus, quando eles se buscam em uma forma espiritual, percebendo que aquilo que antes eles achavam que não existia, que era só a vida material, eles conseguem o socorro, porque Deus é bom, justo e misericordioso. Então, Ele dá a chance para a recuperação. Então, nesse momento, a médium Ivone Pereira trouxe para a gente a necessidade que esses espíritos têm, muitas vezes, de receber como um toque mesmo fluídico, a luz que vem da oração daqueles que ficaram no corpo. Então, infelizmente, como tem pessoas e crenças que não acreditam nessa situação de que o espírito desencarnado vá receber o nosso pensamento e a nossa oração, então aquele espírito se vê sozinho. Então, o trabalho de preces aos suicidas tem como objetivo atingir o coração daqueles espíritos que cometeram suicídio, que estão em zonas sofridas, muitas vezes sem amparo daqueles familiares, para poder ter a sua forma de regeneração e arrependimento. Então, as preces têm esse objetivo. O estudo de preparação para as preces com o livro Memórias de um Suicida.
e a leitura dos nomes com irradiação de socorro espiritual. Então, a Casa Espírita faz o estudo por médiuns que são orientados para esse estudo, e quando o médium está estudando, espíritos são levados, espíritos que já estão na condição de estarem próximos à nossa reunião, são trazidos para que possam aprender, através do livro, que é extremamente edificante, mostrando a bondade e a misericórdia de Deus, tudo sobre os cuidados maiores de Maria. Por isso, na prece de abertura, o Juan falou no nome de Maria de Nazaré. Então, esses espíritos aprendem ali também, junto com a gente, com os médiuns que fazem a leitura do livro, e depois a gente lê e irradia os pensamentos dos espíritos que tiraram suas vidas, que chegam os nomes na Casa Espírita. Então, o ideal era que toda Casa Espírita fizesse o trabalho de prece aos suicidas, e a gente espera que um dia todas façam, porque o socorro espiritual é muito importante. Não esquecendo que o espírito também age num outro espírito encarnado. Então, quanto mais luz a gente levar, a gente está socorrendo o encarnado e o desencarnado também. E se a pessoa não nos procurar na Casa Espírita? Aí a gente tem que buscar levar os conhecimentos que a gente tem, respeitando a filosofia da pessoa e trazendo para a linguagem da pessoa aquela realidade que a gente acredita como sendo um motivo bom para ela sair. Por exemplo, vai fazer o culto do Evangelho no lar? Usa a Bíblia, se for o caso, usa um outro livro, mas que traga a vibração de Jesus para dentro da sua casa. Obrigada, até o próximo Setembro Amarelo, em 2020. Aqui o número 188, muito importante, é um desejo muito grande do Grupo Grávida, da Obra Social Antônio de Aquino, que nós também tenhamos o número como um 188, com a visão da doutrina espírita. Então, o trabalho é árduo, os trabalhadores são poucos, né? Mas vamos vibrar para que um dia a gente possa socorrer por telefone o nosso irmão que está em desespero. Obrigada. Muito bem, meus irmãos. Agradecemos as palavras da Carolina. E agora nós vamos passar para o outro momento, que é o momento das respostas às perguntas que vocês fizeram. Tá? Nós teremos em torno de 15 a 20 minutos para isso. E para que possamos... O vídeo vem depois das perguntas e respostas, que faz a sensibilização para o encerramento. Tá bom? Então, vamos fazer as perguntas e respostas. Tá bom. E para...